Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gente, já estou aqui com meu pedacinho de pão, um pouquinho de suco da uva. Já já nós vamos cear. Então, prepare aí o seu pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva e nós vamos participar da mesa da graça, tá? Logo após a mensagem. A mensagem de hoje, além das frustrações. O texto que nós vamos ler hoje, Lucas 5, verso 1. A pesca maravilhosa. Uma passagem muito conhecida na Bíblia, né? Lucas 5, verso 1. Lucas capítulo 5, verso 1. Além das frustrações. Além das frustrações. Gente, essa mensagem eu tenho certeza que vai edificar todos nós. E de repente você já ouviu essa mensagem várias vezes. Não sei se você já ouviu essa mensagem como nós vamos falar hoje. Porque a interpretação bíblica é uma só. Né? Toda mensagem é espiritual. Né? Embora muitos usam essas passagens bíblicas que falam de milagres, apontam apenas o milagre, mas aqui é muito mais do que a pesca maravilhosa, muito mais, tá? Diz assim, aliás, quero ler com vocês esse trechinho aí. Ó. Frustração por uma noite inteira de trabalho mal sucedido. Retornaram da pescaria de mãos vazias, cansaço, sono e tristeza. Esse era o retrato dos discípulos. Eles ficaram a noite inteira tentando pescar. E não pescaram nada. Voltaram, estavam já guardando as redes, frustrados, cansados e tristes. Porque não foi uma noite que eles esperavam. Era essa situação que eles se encontravam. Foi desse jeito que Jesus os encontrou. Né? Agora, Lucas 5, verso 1, nós vamos ler o texto. E quero aqui pausando com vocês. Tá? Diz assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, assinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se nas redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Deus, fale aos nossos corações, queremos ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Gente, a primeira coisa aqui, nessa passagem, que Jesus observava a situação que eles estavam. Embora ele estava com a multidão, né, como está aqui, ó. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Então, olha a situação. Jesus com a multidão, os discípulos tristes, frustrados, cansados, lavavam as redes. E Jesus observando toda aquela situação. Até porque o Filho de Deus, que tem todo o poder, que tinha uma natureza humana e uma natureza divina, sabia do que estava acontecendo com aqueles homens. E Jesus, ele primeiro usa o barco de Pedro, como está aqui, ó, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que lhe o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões.
Então a primeira coisa aqui nessa passagem é que Jesus, ele usa o barco para pregar, para falar do Evangelho, para ensinar as multidões. Ele não resolve de imediato o problema dos discípulos. Não. Ele usa o instrumento que eles tinham, o barco. Ele se afasta da praia e vai mais para o meio do mar. Um ponto importante aqui, gente. Muitas das vezes, a nossa frustração nos leva para longe das coisas de Deus. Como, na verdade, temos que buscar estar bem próximos de Deus todos os dias. Essa tem que ser a nossa busca. Jesus, ele leva o barco para o meio do mar. Precisamos ter intimidade com Jesus. Temos que ir mais profundamente com Jesus. Porque eles estavam lavando as redes lá na praia, frustrados. Eles haviam saído do meio do mar. Já estavam na praia. E o interessante é que Jesus chega num momento muito triste para eles. Porque eles ficaram a noite toda. Mas foi naquele momento em que Cristo usa o que eles tinham. E olha que coisa interessante isso, gente. Na nossa maior frustração, eu posso falar isso para vocês porque eu sou prova viva disso. Porque na minha maior frustração que eu tive, que foi com a religiosidade, né? Primeiro me engano, eu iludido com a religiosidade, e claro que você se frustra diante da religiosidade. Né? Porque foram muitos anos acreditando numa coisa que, na verdade, à luz da palavra, não era. Então a gente sente uma frustração, né? E Jesus, ele me levou para o meio do mar, naquela minha frustração. Então, se você se encontra frustrado diante de algo, diante de alguma coisa, Cristo quer te levar com Ele, para o meio, mais profundo entre você e Ele. Relacionamento entre você e Ele, é isso que Ele quer. Mesmo você se sentindo frustrado, mesmo com toda essa sua frustração, Ele quer ter esse relacionamento com você. E Jesus, quando ele pega esse barco, né, e vai para o meio, ele ensina as multidões. E, obviamente, os discípulos estavam ali. Então, eles ouviram também o que Jesus estava falando para aquelas pessoas. É porque no barco, né, a voz, ela ecoa mais, né? Sai mais audível, né? O som mais audível, todo mundo consegue ouvir, ainda mais na praia, né? No mar, que o vento leva a voz, então, uma série de coisas, né? Ele usa aquele barco de Pedro para ensinar, mesmo sabendo que eles estavam tristes, mesmo sabendo que eles estavam se sentindo frustrados. Isso nos traz uma grande lição que, mesmo na nossa frustração, mesmo na nossa tristeza, Cristo nos usa. Mesmo na nossa tristeza. Quantas das vezes eu já preguei aqui com o coração entristecido? Quantas das vezes eu já subi ao púlpito não querendo subir? Isso mesmo que você ouviu. E eu me lembro de um culto em BH mesmo, que o coração estava entristecido e eu pensei assim, poxa, hoje não vai ser um culto como eu queria oferecer a Deus, mas foi um dos melhores cultos da minha vida. Então, na nossa frustração, Deus trabalha. Deus trabalha na nossa frustração, como trabalhou na frustração dos discípulos. Muito bem. Depois que Jesus ele pega o barco de Pedro, né, e começa a ensinar as multidões,
Quando acabou de falar, lá no verso 4, ó, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Depois que ele ensinou, depois que ele pregou, depois que ele falou do reino, aí Jesus fala para Pedro: ó, lança a rede. Depois de tudo. Então a prioridade aqui não foi a pesca. Aliás, a prioridade aqui não é a pesca. Embora o subtítulo na Bíblia está lá, pesca maravilhosa. Não. Aqui a prioridade não é a pesca. Vou te provar isso mais para frente de novo. Já estou começando aqui. Primeiro Jesus pega o barco para ensinar a multidão, para pregar. Então, temos que priorizar o que vem de Deus. Não priorize a pesca maravilhosa, priorize o seu relacionamento com Deus. O que é a pesca maravilhosa? O sucesso financeiro, o sucesso do dia a dia. Embora queremos ter sucesso, é gostoso ter sucesso, né? É gostoso ter isso, ter aquilo, prazeroso, mas não deve ser a nossa prioridade. Ok? Então a prioridade aqui foi a palavra. A palavra. E Jesus fala para Pedro lançar a rede, coisa que ele já tinha feito. E aí, no verso 5, diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Olha só. Ele fala para Jesus: olha, eu fiquei a noite toda, como se Jesus não soubesse, né? Ele já sabia. Mas na cabeça deles, como eles ainda estavam sendo discipulados, eles achavam que Jesus não sabia, que eles ficaram a noite toda. Então Pedro dando uma justificativa para Jesus: olha, eu fiquei a noite toda aqui tentando pescar alguma coisa e nada pesquei, nada apanhamos. Mas agora, sob tua palavra, a palavra de novo, gente, lançarei as redes. Olha a palavra novamente. Então Pedro, depois de ouvir, depois de ver Jesus ensinando as multidões, ali ele fala agora sobre tua palavra. Sobre o que é prioridade, sobre o que é mais importante, a tua palavra, mais importante do que a minha frustração, mais importante do que eu conheço, mais importante do que a minha estratégia, mais importante do que eu aprendi a vida inteira é a tua palavra. Mais importante do que a minha justificativa, que eu fiquei aqui a noite toda, é a tua palavra. Então, mais importante do que a sua frustração, mais importante do que você sabe, mais importante do que você tem de experiência, é a palavra. É a palavra. Aqui, os discípulos eram experientes em pesca. Você vê que aqui Lucas registra que Tiago e João eram sócios de Pedro, né? Então, era um negócio que eles tinham. Aquilo rendia para eles. Era o ganha-pão deles. Era o empreendimento deles. Mas não era a prioridade. Aliás, Jesus ensina para eles que aquilo não era a prioridade. Então Pedro, quando ele fala sobre tua palavra, ele se anula. Em outras palavras: Senhor, o que eu sei não interessa. Senhor, o que eu aprendi a vida inteira não interessa. Senhor, o que eu conheço disso não interessa. O que interessa é a tua palavra. Então, sobre tua palavra, lança a rede. Ou seja, é a tua palavra. Até porque ele já tinha escutado, né? E aí, quando Pedro fala isso para Jesus, sobre tua palavra, olha só que bacana, gente. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Versículo 6, né? E rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Então, depois da pesca maravilhosa, Pedro se humilha diante de Jesus e fala: Senhor, eu não sou digno do Senhor estar aqui. Isso nos traz uma lição muito grande, gente, porque Jesus não estava no barco com eles, não estava. Na noite que eles estavam tentando pescar, Jesus, fisicamente falando, não estava ali com eles. E quando Jesus aparece num momento frustrante da vida deles, mas ensinando a eles a palavra
mostrando para eles o poder da palavra, o poder da obediência, né? Porque Pedro obedece a palavra de Jesus, a ordem de Jesus, e Pedro reconhece a sua insignificância. Gente, a palavra quebra a gente no meio. A palavra quebra o nosso orgulho. Quando Pedro falou, retira de mim, Senhor, que eu sou pecador, Pedro se viu assim, poxa, eu não mereço isso. Eu não mereço o Senhor aqui na minha presença. Não mereço o Senhor aqui comigo. Não mereço. A palavra quebra Pedro ao meio. O ego dele ao meio. E isso que a palavra faz. A palavra nos quebra ao meio, gente. E muitas das vezes Deus permite as frustrações para nos quebrar. Né? A frustração vem para quebrar o nosso ego, o nosso orgulho. E onde Cristo aparece? Eu falo para vocês, hoje eu louvo e agradeço a Deus pelas frustrações que eu tive lá atrás. As decepções que eu tive com a religiosidade, com o ensino errado das Escrituras, porque isso me quebrou o meio de tal maneira que me fez reconhecer a minha significância e me fez entender que tudo é por graça. Né? Pedro aqui, Senhor, eu não sou digno, Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. Né? E aí, continuando, no verso 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Ou seja, ali chamou a atenção de todo mundo. Né? O temor se apoderou deles diante do ocorrido. Né? Ali eles viram o poder de Jesus, que realmente era o Filho de Deus. E aquilo chamou a atenção de todo mundo. Né? E aí no verso 11, gente, aliás, continuando no verso 10. Não temas, olha, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Aqui o cenário muda. Aqui o cenário muda. Não temas. Palavra de encorajamento. Agora você vai ser pescador de homens. Ele muda o cenário. Pedro feliz com os outros companheiros, porque tiveram uma pesca maravilhosa, mas Jesus fala, agora você vai ser pescador de homens, ou seja, o seu trabalho vai ser outro. Não esse. Você vai mudar agora, Pedro. Por isso que você não precisa ter medo. E aí, lá no verso 11, ele diz, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Depois de tudo, depois de uma pesca maravilhosa, depois de grande quantidade de peixes, depois de vários barcos cheios de peixe, eles deixaram tudo e seguiram. Deixaram tudo. Então aqueles peixes ficaram. Os barcos ficaram, deixaram tudo e seguiram Jesus. Por isso que eu falei para vocês que a prioridade não era a pesca maravilhosa, mas a palavra. Que Jesus fala para ele, agora você vai ser pescador de homem. E eles ouviram o chamado e seguiram Jesus. Detalhe importante, tudo começou em uma frustração. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, quando quer, Ele usa o que Ele deseja usar e coisa que a gente nem imagina. Ele usou a frustração desses homens. Ele usou a minha frustração. Acredito que usou a frustração de muitos que estão me assistindo agora. Para mostrar a sua vontade. Aqui eles deixaram tudo. Então a pesca maravilhosa só foi maravilhosa porque eles deixaram a pesca de lado. A pesca maravilhosa só foi maravilhosa porque eles deixaram a pesca de lado. É isso. É isso que você precisa entender. Que aqui nós temos a palavra de Deus em evidência. Jesus ensinando no barco de Pedro, e eles ouviram.
Jesus falando para Pedro lançar a rede. Pedro fala: sobre tua palavra vou lançar a rede. Pedro se humilhando diante de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, a palavra quebra Pedro ao meio. E por último, Jesus fala: agora você vai ser pescador de homens. Pronto. A gente vê a evidência da palavra na frustração, né? É uma coisa tão gloriosa que a palavra nos traz um outro olhar, uma outra visão para a nossa frustração. Como falei para vocês aqui, eu olho para trás e todas as desilusões que eu tive, todas as decepções que eu tive, as frustrações que eu tive com respeito ao evangelho, né, distorcido, hoje eu olho com outros olhos, totalmente diferente, porque eu olho, se não tivesse acontecido isso, eu não teria aberto os olhos, entende? Então, assim, tudo, Deus sabe como trabalhar, né? É instrumento nas mãos dele. O barco da frustração foi o barco que Jesus usou, né? O barco da frustração foi o barco que Jesus usou. Então, que Jesus possa estar no seu barco, o barco da sua vida, o barco do seu casamento, o barco das suas decisões, o barco das suas ideias, o barco da sua vida por inteiro. Que Ele esteja sempre com você. Que Ele possa usar as suas frustrações para mostrar para você que é mais importante do que as suas frustrações é a palavra. Ele está acima de tudo. Então, que essa palavra possa fortalecer a sua vida, te encorajar, né? Eu costumo dizer que depois que a gente entende o Evangelho da Graça, depois que a gente entende o verdadeiro Evangelho, muitas coisas perdem a graça para a gente, inclusive muitos problemas, né? Não estou falando aqui, não estou generalizando, que tem problema que realmente mexe com a gente, mas muitas coisas que a gente se preocupava antes, hoje a gente não se preocupa mais. Porque a palavra, ela vem e nos fortalece, nos impulsiona, nos coloca para frente, nos levanta. Então, que essa palavra possa edificar a sua vida e possa fortalecer você nessa sua frustração. E o mais importante de tudo, gente, para finalizar, que a palavra resgata esses homens para a mesa da graça. A palavra resgata Pedro, resgata os outros para a mesa da graça. A palavra vem para resgatar você da frustração, resgatar você da sua decepção, da sua ilusão, desse mundo tenebroso, para te levar para a mesa da graça. Tá certo? Nós vamos cear agora, está aqui o meu pão, o meu suco da uva. Vamos agradecer a Deus por essa palavra e juntos vamos cear. Tá?